Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Bem? Tia tá bem também. Chegamos à nossa quarta-feira, mais uma aula. Graças a Deus, o mês já termina e nós estamos aqui, firme e fortes. Então, vamos lá. Nossa primeira aula é matemática e o nosso conteúdo já está aqui no quadro Simetria. Um conteúdo simples, bem facinho, uma aula muito simples, muito rápida. Então vamos lá. O nosso conteúdo está aí no nosso livrinho de atividades complementares e está aí na página 10. Assimetria. O que é assimetria? Digamos que a simetria, a gente encontra a simetria na natureza, nas artes, na matemática, nas letras, a gente encontra simetria em todos os lugares. E o que é a simetria, tia? A simetria é uma figura ou uma imagem, ou um animal, ou até o ser humano mesmo, é uma figura em que um lado é igual ou bem similar ao outro. Então, isso é a simetria. Então, o que é que tia fez aqui? Tia separou aqui algumas figuras para mostrar a você que essas que tia escolheu aqui são simétricas. E tia também vai mostrar o que é assimetria, que justamente é o contrário. Simetria é quando uma figura tem dois lados iguais. E assimetria é quando não tem de jeito nenhum. Então, vamos lá. Vamos começar pelo rosto humano. Então, o rosto do ser humano, ele é assimétrico, tá vendo? Ó, ele estava aqui dividido, ó, divididinho bem no meio. Quando eu puxei para cá, ó, a linha, digamos que aqui tem uma linha imaginária. Então, quando eu passo essa linha nessa minha figura aqui, o lado é do mesmo jeito do outro. Então, nós dizemos que essa figura, esse rosto, é uma figura assimétrica. Outra, ó, veja, tá fechadinho aqui, do mesmo tamanho. Quando tia abre, ó, ela tem um lado igualzinho ao outro. Digamos que aqui tem uma linha imaginária, então, ó, esse lado é igual a esse. Então, essa figura é uma figura simétrica. Simétrica, nós estamos vendo figuras simétricas. Vamos lá, outra figura. Tá aqui fechadinho. Aí, ó, a gente vai abrir, ó, a tia vai abrir. Ó, quando eu abro, aí tem aqui minha linha imaginária. E essa linha, quando eu corto essa minha figura, os dois lados são iguais, são simétricos. Figuras simétricas, lados iguais. Como tia disse, tem nas letras, nos números, né, na matemática, como tia disse, tia tem aqui, tia nem colocou, mas ó, a borboleta, ela é simétrica, ó. Se eu dividir ela dá uma flor, pode ser também dependendo da flor. Então, vamos lá, nas letras, vamos ver uma letra que é simétrica. Então, uma letra que, ó, tá aqui, tá vendo? Aí, ó, quando eu abro, ó, eu passei uma linha imaginária nela. Aqui, ó, dá simetria também. Deixa a tia fechar aqui, ó. Se fosse aqui para baixo, seria simétrica também. Tia vai puxar a mão, senão rasga. E aqui também, ó, uma linha imaginária aqui no meio dá a mesmo desenho, tá vendo? Então, a letra H, ela é uma figura simétrica, tá certo? E nos números? O número tia separou aqui, ó. Que número é esse? Não dá para ver, mas aí eu levanto ele aqui, ele é o número 3. E o número 3 é uma figura simétrica, tá certo? Deixa eu só colocar aqui para segurar o 3. Então, recapitulando, figuras simétricas são figuras que os dois lados são iguais. Então, o rosto ficou igual quando tia abriu, a lâmpada, o coração, a letra H e o número 3. Então, isso é simetria. Eu pego a minha figura e quando eu fecho ela, que eu abro, ela tem o mesmo tamanho, a mesma forma, elas são simétricas, tá certo? Prontinho. E a simetria? Nem tinha assimetria aí no livrinho de vocês, mas aí tia trouxe só esse desenho aqui, ó, de um triângulo, só para mostrar para você que esse triângulo não tem nada de simétrico, ó. Esse lado aqui, ó, é bem diferente. Passei uma linha imaginária no meio, ó, dá bem diferente.
Se tia passasse uma linha assim também, ó, daria diferente. Aqui não tem jeito, ó. Se tia fizer assim, ó, não fica igual. Então, não tem jeito dessa figura ficar igual, os dois lados. Então, essa figura não é simétrica, essa figura é assimétrica, tá bom? Aí, como aula simples, bem facinha, a tia preparou aqui uma brincadeira, digamos assim, uma arte para você fazer. Então, ó, pega aí em casa uma folhinha, aí divide ela no meio, tá certo? Ó, a tia já dividiu a de tia. Aí o que você faz? Ó, tia vai fazer aqui com o nome de tia. Tia vai escrever o nome de tia, ó. Não sei se tá dando para ver. O celular de tia tá complicado esse final de ano, né? Mas vamos lá, ó. Rejane. Tia escreveu o nome de tia. O que é que faz agora? Pega uma tesoura. Deixa a tia pegar. Tia pegou a tesoura. Aí agora você vai cortar. Ó. Vai cortar seu nome, tá certo? Vai deixando um espaço, não vai cortar as letras não. Vai só, ó, deixando mais ou menos 1 centímetro, tá vendo, de distância. Faz aí com o seu nome, ou com o nome que você quiser. Aqui é a simetria do nome, tá certo? Mas pode ser do que você quiser. Aí, ó, tia recortou, tá vendo? Terminei de recortar. Recortei meu nome todinho, ó. Rejane, tá vendo? Aí, quando eu abro esse meu nome, ficou a mesma simetria, ó. Se eu escrevesse aqui, ia dar do mesmo jeito também, ó. Simetria. Só que o que a tia quer que você faça aí? Tia já fez aqui o de tia, que não dava pra fazer, agora a tia já fez. Tia quer que você pegue seu nome, igual a tia pegou o de tia, recorte, e abra, e atrás, na simetria do nome, você faça, ó, um monstrinho. Tia fez o de tia. Ó, tá parecendo um coelhinho, tá vendo, ó? Tia colocou no R, ó. No R ficou as orelhinhas, ó. Deu bem certinho. Então, ó, o pezinho aqui embaixo. Então, esse é o monstrinho assimétrico de tia, com o nome de tia, tia Rejane. Aí você faz aí o seu, aí você recorta, desenha, pinta e tira uma foto e manda pra tia, manda no grupo, pra gente ver qual bichinho ficou mais monstruoso, mais bonitinho. Tia sabe que todos vão ficar bonitos, mas aí manda, tá bom? Então é só isso. Beijo, fica por aí, tia já volta. Beijo. Pronto, tia já voltou para nossa segunda aula. E nossa aula agora é ciências e o nosso conteúdo é matéria. Então, matéria está aí na página 51 do nosso livrinho de atividades complementares, tá certo? Página 51, matéria. Esse conteúdo, tia quer que você fique bem atento ao livro, porque ele é grande e a gente precisa prestar bem atenção, tá certo? Então, de olho no livro. Então, vamos começar, antes de sabermos outras coisas, vamos entender primeiro o que é matéria. O nosso livro diz que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vamos ler, diz aí, dizemos que é matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é a definição de matéria. Então, tudo que você possa imaginar aí, que esteja no estado sólido, líquido e gasoso, é matéria. Então, a fumaça é matéria, a pedra é matéria, a água é matéria, a lâmpada é matéria, o lápis é matéria, uma galinha é matéria. Então, tudo que a gente consegue ver, que a gente chama de propriedades organolépticas, é tudo que a gente consegue ver, sentir, cheirar. Isso tudo é matéria, tá certo? Então, vamos lá. As transformações da matéria. Então, a matéria ela se transforma de duas formas. Ela se transforma uma transformação física e uma transformação química. Aí agora sim a gente vai aprender de uma por uma, tá certo? Então, vamos lá. Passa a página, vamos para a página 52, tá certo? Aí diz assim:
que a matéria pode ser formada de diferentes tipos, como tia já disse. Então você vê aí um cachorrinho, tia colocou uma galinha, um cachorrinho, um menino, né? E pedra também, como tia falou. Então, isso tudo é matéria. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ocupa um lugar no planeta, na Terra, é matéria, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pelas transformações físicas. Então as transformações físicas a gente começa aí primeiro pela impenetrabilidade. Impenetrabilidade, tá certo? Então, o que é a impenetrabilidade de uma matéria? O que significa? Vamos ler aí. Diz assim, significa que é a propriedade que mostra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, deixa a tia pegar aqui. A tia pegou aqui 2 lápis iguais. Esses 2 lápis, ó, são iguais, né? Cada um ocupa seu lugar no espaço. Esse aqui não pode ocupar o lugar desse. Não pode entrar dentro dele. Então, cada corpo ocupa o seu lugar no espaço. Então, se eu tô aqui, ninguém toma o meu lugar. Se esse quadro tá aqui, a não ser que eu coloque por cima, mas ninguém toma o lugar dele. Então, essa impenetrabilidade significa que uma matéria não toma o lugar de outra, tá certo? Então, essa é a primeira transformação física da matéria, a impenetrabilidade, tá bom? Vamos lá para a segunda. A segunda é divisibilidade. Vamos lá, divisibilidade diz assim, que você... Tia vai dar um exemplo de divisibilidade. Você pega lá uma piscina, um copo cheio de água. Você derrama aquela água do copo, deixa só uma gotinha. Você dividiu a água, você derramou, né? Mas não ficou um pouquinho. Aquele pouquinho, o copo cheio é água. E aquele pouquinho que ficou também é água. Então, mesmo você dividindo essa matéria, ela continua sendo o que ela é. Então, a gente chama isso de divisibilidade da matéria, certo? É fácil, só é prestar atenção. Então, a gente já entendeu impenetrabilidade, que uma não ocupa o lugar da outra. Divisibilidade, que eu posso dividir, mas ela continua sendo quem ela é. Se eu pego uma borracha e eu vou gastando ela, mesmo que fique só um pedacinho da borracha, mas ela continua sendo borracha, não é isso? Então, essa é uma propriedade chamada divisibilidade, tá bom? Vamos lá para a terceira. A terceira é compressibilidade e elasticidade. Então, vamos lá. Compressibilidade significa que, mesmo que eu reduza o volume, tia vai dar um exemplo. Eu pego uma bucha de lavar prato, aí eu pego ela, aperto na mão. Ó, eu apertei ela diminuiu o tamanho. Mas porque ela diminuiu o tamanho, ela deixou de ser bucha? Não, ela perdeu as características dela? Não, de jeito nenhum. E elasticidade significa também que quando eu soltar ela, ó, ela vai voltar para o mesmo tamanho. Era para ter pego uma bucha e esqueceu para mostrar. Então, mas imagine aí, eu pego uma bucha de lavar prato, aquela amarelinha com verde. Aí eu espremo ela na minha mão, então é compressibilidade. Estou fazendo compressão, estou apertando ela, ela continua sendo bucha. Continua sendo aquela buchinha amarela. E se eu solto, ó, aí ela vai se enchendo de novo, aí é elasticidade. É mais uma das propriedades das transformações da matéria, tá certo? Agora nós vamos para solidificação. Solidificação já está aí na página 53, vira a página, né? Solidificação. Vamos lá. Quando é que minha matéria solidifica? Quando ela passa do estado líquido para o sólido. Então, tá lá a água, a gente coloca no congelador, então ela solidificou. Não deixou de ser água não, mas é água no estado sólido, né? Duro. A outra é fragmentação. Vamos ler. Fragmentação diz assim: é a divisão de um corpo em pedaços,
conserva as mesmas características do corpo inicial. Essa fragmentação, ela é mais ou menos como a divisibilidade. Então, assim, mesmo que eu parta aquele objeto lá, mas por menor que ele fique, ele continua sendo ele, ele não perde suas características. Eu fragmentei, eu parti, mas ele continua. Tia falou da água, derramou água, ficou um pouquinho de água, continua sendo água. Tia, no caso, fez a divisibilidade. Aí agora a fragmentação é cortar todinho e ele continua sendo ele, tá certo? Eu corto, digamos, uma coisa bem simples. Tia, corta um pão em pedaços bem pequenininho. Ali não continua sendo um pão, tá pequenininho, mas é pão, certo? Agora, dilatação. Vamos ler o que diz dilatação. Dilatação diz assim, que é o aumento ou a diminuição de volume de um corpo quando se eleva ou se baixa a temperatura. Dilatação, no caso, dilatação e contração. Então é a mesma coisa que a gente pegar, colocar no fogo alguma coisa para cozinhar, digamos assim. Então eu coloco lá alguma coisa que vai inchar no fogo. Então eu coloco uma panela de água no fogo fervendo e eu coloco lá, jogo o macarrão. Ele dilata, ele fica maior do que ele é, do que o tamanho dele real. Aquele parafusozinho é bem fácil de você ver. Quando ele dilata, ele fica bem maior. E contração é justamente, aí eu cozinhei, não comi, deixei ele lá. Aí quando ele seca, aí ele volta ao tamanho dele normal. Aí se chama contração. Então, essa é mais uma transformação da matéria. Então, eu pego a panela fervendo, jogo o macarrão. Você não vai fazer isso, lógico, né? Tia tá dizendo uma suposição. Tá lá a água fervendo. Eu jogo o macarrão, ele sai do tamanho que ele é e ele aumenta. Então, ele dilatou. Eu tiro do fogo, deixo esfriar, deixo passar dias até ele ficar duro de novo como ele era, né, inicialmente. Então aí acontece que ele volta ao tamanho normal. Então ele teve uma contração, ele voltou de novo ao que ele era. Então as transformações da matéria física são essas. Deixa eu te repetir, olha aí no livrinho de vocês, vai seguindo, página 52. Impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade, solidificação, fragmentação, dilatação e contração. Agora, as transformações químicas são diferentes das físicas. As físicas a gente passou aí por 7 etapas, 7 transformações, mas aqui nas químicas não, na química não, né? É bem simples. A química quais são as transformações da matéria que passam pela química? Então veja só, as transformações físicas elas não mudam, como tia já disse. Divisibilidade, como tia disse, pega um copo de água, derrama, o restinho que fica continua sendo água. Já na química não. A química é uma transformação irreversível. A matéria, ela não volta mais a ser o que ela era, de jeito nenhum. Ela foi a física, a gente corta, ela volta, a gente aperta, solta, ela volta. Então tem todos esses processos que a gente entendeu. Mas a química não, a química é irreversível, não volta mais. E só são 3 etapas. Vamos lá, a primeira etapa das transformações químicas são decomposição. Então, decomposição, depois que uma matéria ela passa por decomposição, ela apodrece como um animal, uma fruta, uma planta. Depois que ela decompõe, ela não volta mais a ser o que era. Então, é uma transformação irreversível, a decomposição. Depois da decomposição vem a oxidação. A oxidação é aquele processo em que uma peça enferruja. Então, ferrugem pela ação do ar, ele vai lá e oxida aquela peça, e o ferrugem come aquela peça, e aquela peça, digamos, de alumínio, o alumínio não volta mais a ser alumínio. Então, oxidou, então não volta mais a matéria ao que era,
tá certo? E por último, a combustão, que é a queima. Depois que você pega como tia falou da borracha, a borracha, se a gente pegar a borracha for usando ou partir a borracha, um pedacinho que fique continua sendo borracha, por menor que fique, é borracha. Já o papel, se você pegar o papel e cortar também uma folha em pedacinhos pequenos, ele continua sendo papel, pequenininho, mas é um papel. Já se você pegar o papel numa transformação química e queimar, ele não volta mais a ser papel, não é isso? Ele vira poeira, vira pó, então ele não volta a ser papel. Então a diferença da transformação física para a química é que a física continua sendo ele, passando por todos esses processos aqui que a gente viu, mas continua sendo, a matéria continua sendo ela, seja o que for. Já na química, pronto, é irreversível, ela não volta mais a ser o que era, tá certo? Então veja só, a gente aprendeu o que é matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e a gente aprendeu as transformações da matéria. A matéria se transforma de uma forma física e de uma forma química. E tia já falou sobre as propriedades organolépticas, mas vamos ler aí, tá em cima, no comecinho da página 53, diz assim: propriedades organolépticas são as propriedades percebidas pelos nossos sentidos, tá? Olfato, paladar, então é cor, textura, brilho, sabor e odor. Então, isso também é uma propriedade da matéria. São essas propriedades aqui é o que a gente consegue sentir da matéria, tá bom? Então, pronto, meus amores, o conteúdo é esse. É um pouco longo, é um pouco extenso, mas vocês ainda vão ter muito tempo para estudar esse conteúdo. A gente estuda a matéria a vida inteira. No Fundamental 1, 2, no ensino médio e a vida inteira a gente estuda a matéria. Então você vai aprofundar cada dia mais e vai compreender cada dia mais, né, o que cada etapa dessa significa. Mas por hoje, só para você compreender o que é matéria, é só isso mesmo, já tá bom demais, tá bom? Beijo e até sexta-feira. Tchau!